Moses Finley, Democracia Antiga e Moderna. 4. Sócrates e depois. Na introdução à sua obra sobre a liberdade, John Stuart Mill escreveu o seguinte, abre aspas, o objeto deste ensaio é afirmar que um princípio muito simples tem o direito de governar de modo absoluto as interações entre a sociedade e o indivíduo a título de obrigação e controle, quer os meios empregados sejam os da força física, sob a forma de penalidades legais, quer sejam os da coerção moral exercida pela opinião pública. O princípio a que nos referimos é o de que o único objetivo pelo qual se permite à humanidade, de forma individual ou coletiva, interferir na liberdade de ação de qualquer de seus integrantes é o da legítima defesa, que o único propósito para o qual pode ser empregada com justiça a força contra qualquer membro de uma sociedade civilizada, contra sua vontade, é o de impedir dano a outros. A única área de conduta do indivíduo pela qual ele deve prestar contas à sociedade é aquela que diz respeito aos seus semelhantes. Na parte que diz respeito apenas a si mesmo, sua independência é de direito absoluto. Sobre si mesmo, sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano. Fecha aspas. Há obstáculos óbvios para o esforço de traçar a linha entre conduta que, abre aspas, diga respeito apenas a si mesmo, fecha aspas, e conduta que possa causar, abre aspas, dano a outros, fecha aspas, no âmbito estritamente particular. Mill em nada facilitou essa tarefa ao equiparar a coerção moral da opinião pública à força física sob a forma de penalidades legais. Em outro trecho do mesmo ensaio, ele insistiu em que a proteção, abre aspas, contra a tirania do magistrado não basta. É preciso também haver proteção contra a tirania do sentimento e da opinião predominantes, contra a tendência da sociedade a impor por meios outros que não as penalidades civis, suas próprias ideias e práticas como regras de conduta àqueles que delas divergem. Fecha aspas. Mais adiante, ele abre uma brecha nesse pronunciamento ao propor, de passagem, ainda uma distinção, abre aspas, há muitos atos que, sendo diretamente prejudiciais exclusivamente aos próprios agentes, não deveriam ser proibidos por lei, mas que, se realizados em público, constituem uma violação da boa conduta, incluindo-se, portanto, na categoria dos delitos públicos, o que justificaria a sua proibição. Fecha aspas. Somos, assim, lançados ao centro da controvérsia sobre a lei e a moral, que hoje provoca debate tão acirrado entre teóricos, legisladores e o público em geral. Contudo, minha preocupação é com a esfera pública, com a política, e especificamente com os direitos ou a liberdade do indivíduo em seu comportamento político. Todo Estado procura proteger-se da destruição, tanto interna quanto de fora. Estados que reconhecem de uma forma ou de outra a liberdade de expressão acabam descobrindo que a própria defesa torna-se dificultada pela existência dessa liberdade. Abre aspas, o Congresso não fará nenhuma lei que diga respeito à oficialização de qualquer religião, ou que proíba seu livre exercício, ou que limite a liberdade de expressão, ou de imprensa, ou o direito do povo à reunião pacífica e a requerer do governo atendimento de reivindicações. Fecha aspas. Nenhuma lei? A interpretação jurídica liberal mantém que, abre aspas, o princípio sobre o qual a expressão é classificada como legal ou ilegal envolve o mútuo equilíbrio de dois interesses sociais de muita importância, o da segurança pública e o da busca da verdade, fecha aspas. Ela ainda resolve o problema de fixação da linha delimitadora da liberdade de expressão da seguinte forma, abre aspas, ela se situa bem próxima ao ponto em que as palavras possam dar margem a atos ilegais, fecha aspas. O dilema é idêntico ao de Mill, e grande parte do vocabulário e do raciocínio também o são. No campo político, o objetivo da palavra é provocar a ação, e a ação proposta pode transformar o sistema político ou a estrutura social de forma tão radical a ponto de constituir uma ameaça ao Estado do ponto de vista daqueles que não desejem essa mudança.
Quem então se encarregará o delicado ato de equilibrismo exigido por essa definição entre liberdade e a segurança, ato esse essencial para garantir a preservação de ambas? O dilema não fica restrito aos Estados democráticos. Ele existirá onde quer que a sanção final para decisões e atos políticos esteja nas mãos da própria comunidade e não nas de alguma autoridade superior. Um rei por direito divino não enfrenta esses problemas nem qualquer governante cujo poder provenha da sanção divina, como era o caso no Oriente Próximo na Antiguidade. Naquela região, como observou Thorkild Jacobsen, o respeitado assiriologista, abre aspas, a obediência devia necessariamente se salientar como virtude máxima. Não pode causar surpresa, portanto, que na Mesopotâmia a vida digna fosse a vida obediente. Fecha aspas. Entre os gregos, pelo contrário, muito antes da introdução da democracia, a soberania da comunidade já insinuava novo dilema. Na Ilíada, Tersites foi espancado e silenciado por Ulisses por ousar propor aos guerreiros reunidos em assembleia a desistência da expedição a Troia. Isso ocorreu, porém, apenas porque ele não era da nobreza. Qualquer herói podia propor livremente o que, do ponto de vista do interesse geral, envolvesse perigo. Entretanto, esse exemplo e outros semelhantes reflete o estado de uma comunidade no início de sua formação e, portanto, um estágio rudimentar do dilema que mais tarde tornou-se central no momento em que os gregos passaram a viver em comunidades genuinamente democráticas. No primeiro capítulo, discuti 2 dispositivos introduzidos pelos atenienses no século V a.C., em um esforço consciente de resolver o problema. O ostracismo era um artifício pelo qual alguém era fisicamente excluído da comunidade por um período de anos, com o objetivo de impedir a influência de sua expressão e a circulação de suas opiniões políticas. O graphe paranomon, procedimento jurídico pelo qual alguém podia ser processado, condenado e receber pesadas multas por ter feito uma proposta ilegal à Assembleia, mesmo que tal proposta tivesse sido aprovada por aquele corpo soberano, era ainda mais engenhoso do que o ostracismo. Sua vigência, por assim dizer, considerava o orador político a assumir os riscos de seu discurso, caso esses riscos fossem convertidos em ação por aquele corpo soberano que claramente tinha o direito de assim fazê-lo. Esse procedimento significava que um ato legal podia, em segunda instância, ser declarado ilegal e seu proponente ser punido por suas palavras. A julgar por essas 2 instituições, poderia parecer que os atenienses simplesmente transferiram a linha delimitadora da liberdade de expressão para um ponto consideravelmente adiante do ponto em que as palavras possam dar margem a atos ilegais. Isso, porém, seria reduzir a história sem contar com a ambiguidade do termo atos legais. Minha proposta é de examinar a experiência ateniense com certa profundidade, durante e imediatamente após a longa guerra com Esparta, que durou 27 anos, guerra que recebeu a aprovação explícita de todos os setores da população ateniense, na crença de que estavam em jogo interesses vitais. Nem é preciso dizer que a guerra representa o teste mais rigoroso da tensão entre a liberdade e a segurança. Nos Estados Unidos, após a promulgação do Alien and Sedition Acts de 1798, o princípio de que a crítica a autoridades e leis poderia ser punida sob a alegação de insubordinação não foi ressuscitado até 1917, ano em que a situação se tornou repentinamente tão difícil que um juiz federal chegou a ponto de determinar o seguinte, abre aspas, a nenhum cidadão deveria ser permitido que, por atos deliberado ou mesmo irrefletido, fizesse algo que pudesse, de alguma forma, prejudicar os esforços que os Estados Unidos estão envidando, ou que pudesse servir para adiar por um momento sequer
a iminente chegada do dia em que o sucesso de nossas armas será um fato. Fecha aspas. É difícil saber se algum tribunal repetiria tais palavras nos dias de hoje, mas políticos e editorialistas agem assim regularmente e grande parte da opinião pública concorda com eles. Como teria o público ateniense reagido durante a Guerra do Peloponeso? Antes de tentar elaborar uma resposta, é necessário traçar certos princípios gerais. Para começar, as duas proibições iniciais da primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. Abre aspas, o Congresso não fará nenhuma lei que diga respeito à oficialização de qualquer religião ou que limite a liberdade de expressão. Fecha aspas. Teriam sido incompreensíveis para um ateniense os repugnantes, caso fossem compreendidas. A religião na Grécia era perfeitamente interligada com a família e o Estado. A maior parte da atividade de despesas do governo destinava-se à religião, abrangendo desde a construção de templos e a organização de festivais de maior e menor importância, até a preparação do calendário religioso e a realização dos sacrifícios e outros ritos que acompanhavam todos os atos públicos de natureza civil ou militar. A religião era politeísta, apresentando já no século V a.C. bastante complexidade, uma vasta quantidade de deuses e heróis que tinham funções e papéis numerosos e entrecruzados, alguns importantes de outras culturas. Essa religião tinha pouco do que poderíamos chamar de dogma, mas era, sim, principalmente composta de ritos e mitos. Em consequência dessas características, se a religião apresentava a tolerância típica do politeísmo, uma capacidade de adaptação que proporcionava ao indivíduo uma liberdade considerável em suas preferências religiosas. De forma, ela também considerava blasfêmia, por exemplo, de forma bastante grave, como um delito público, delito cometido contra a comunidade, a quem os deuses poderiam responsabilizar. Por esse motivo, o Estado tomava a si o encargo da punição, em vez de deixar que os deuses agissem. Quanto à liberdade de expressão, por mais que os atenienses a prezassem e a praticassem, eles não admitiriam que a Assembleia não tinha nenhum direito de interferir. Não havia limites teóricos ao poder do Estado. Nenhuma atividade, nenhuma esfera do comportamento humano na qual o Estado não pudesse legitimamente intervir, desde que a decisão fosse tomada de forma adequada por qualquer razão que a Assembleia considerasse válida. A liberdade significava o predomínio da lei e a participação no processo decisório, não a posse de direitos inalienáveis. O Estado ateniense, ocasionalmente, aprovava leis que limitavam a liberdade de expressão, uma das quais consideraremos em breve. Se isso não acontecia com maior frequência, era devido à opção de não fazê-lo, ou disso não cogitarem, e não porque reconhecessem direitos ou alguma esfera privada fora do alcance do Estado. É também necessário atentar para o sistema jurídico ateniense, que não era idealizado como um braço independente do governo, mas como o povo atuando em uma função distinta da legislativa e, portanto, através de órgãos diferentes, porém comparáveis, aquilo que, de acordo com a convenção, mas de forma bastante incorreta, chamamos de júris, termo que Mill acertadamente evitou, preferindo o original grego dicastérios. Os procedimentos dos tribunais careciam essencialmente de profissionalismo, embora houvesse normas a seguir, bem como leis explícitas, a autoridade suprema do tribunal era um dos magistrados do Estado, cumprindo mandato anual e escolhido por sorteio. As partes deviam expor seu próprio caso, o que era sempre feito verbalmente, sendo que mesmo algum documento apresentado como prova era apenas lido em voz alta. Apesar disso, podia ser contratada a ajuda de defensores experimentados para a preparação do caso.
O júri, por sua vez, chegava ao veredito normalmente ao fim de um dia de audiência, pela maioria dos votos obtidos em escrutínio secreto, realizado à vista de todos sem qualquer discussão. O procedimento era basicamente o mesmo nos casos públicos e privados. Não havia máquina governamental destinada a acusar alguém de blasfêmia, para citar um exemplo. Era dever de qualquer cidadão que optasse por assumir essa responsabilidade e que então conduzia a acusação exatamente como se estivesse entrando com uma ação particular em virtude de alguma violação de contrato. Em certos tipos de casos públicos mais importantes, a própria Assembleia se reunia como se fosse um tribunal. Contudo, o normal era que fossem convocados grandes júris cujos membros eram escolhidos por sorteio dentre uma lista permanente de 6.000 voluntários. No julgamento de Sócrates, o número de jurados foi de 501. Não podemos dizer que os júris representavam uma amostragem perfeitamente imparcial do corpo de cidadãos. Pode ter havido desproporcional quantidade de habitantes urbanos, de velhos, de gente muito pobre, para quem o pequeno perdaim era bem-vindo, embora ainda ficasse abaixo do pagamento mínimo por dia de trabalho. É, no entanto, compreensível que os atenienses considerassem os grandes júris, escolhidos por sorteio dentre 6.000, em uma população de cidadãos que somava entre 35 e 40 mil, como bastante representativos para simular o próprio demos em ação. Nisso residia a lógica do graphe paranomon, na noção de que, com esse procedimento, o demos tinha oportunidade de reexaminar uma proposta em vez de fazer com que uma esfera do governo, o judiciário, revirasse os atos de outra esfera, o legislativo. Também aí residia uma profunda distinção com respeito à nossa ideia do que seja um tribunal. O papel dos júris como demos, em miniatura, envolvia uma consciência política e uma margem de ação para nós inconcebíveis no processo de chegar a um veredito. Quando Sócrates foi julgado em 399 a.C., teria sido impossível encontrar 501 cidadãos que não soubessem muito a seu respeito e sobre suas atividades, ou que pelo menos não pensassem que sabiam, e que não tivessem nenhuma opinião formada com relação a ele, fosse a favor ou contra. Além dessa impossibilidade, porém, não se teria ocorrido a ninguém que a ignorância afável e a tolerância automática pudessem ser convenientes. Esperava-se responsabilidade civil e honestidade direta ao avaliar a lei e as provas. Esperava-se que todo cidadão ateniense possuísse essas qualidades quando estivesse participando de um júri na Assembleia ou no Conselho. Após o esclarecimento dessas preliminares, estamos prontos para examinar Atenas na Guerra do Peloponeso. Meu primeiro estudo de caso é o de um homem, o dramaturgo Aristófanes, poeta cômico, cuja carreira no teatro começou muito cedo, talvez aos 18 anos de idade, alguns anos após o início da guerra em 431 a.C., estendendo-se até muito depois do fim da guerra, até pelo menos 386 a.C. De suas primeiras 10 comédias, 7 parecem ter abordado o tema da guerra, por vezes como tema quase exclusivo, valendo-se de um tom difícil de transmitir a quem não leu sua obra. Aristófanes era impetuoso, ultrajante, escatológico, obsceno, debochado, com infinita capacidade inventiva e um gênio especial para descobrir o humor e a graça nas fraquezas das figuras públicas, a começar por Péricles, nas qualidades do ateniense médio, nos motivos e na condução da guerra, mesmo nos mitos e ritos conhecidos. A primeira peça que chegou até nós, os Arcanenses, produzida em 425 a.C., tem a guerra como seu único tema. Na cena final, o velho camponês, que é o protagonista, declara em separado sua paz com o inimigo, em meio a um turbilhão de disparates, não sem rancor.
Quando Aristófanes selecionou outros temas, todos eles eram igualmente de interesse público em sua essência. Só em 411 ele voltou ao tema da guerra em sua Lisístrata. Era esse um péssimo período para Atenas. A expedição contra a Sicília havia terminado 2 anos antes, em enorme desastre. Reinava a instabilidade política e qualquer esperança de alcançar a vitória na guerra parecia agora depender do apoio financeiro do tradicional inimigo dos gregos, o imperador da Pérsia. Assim, na peça, Aristófanes faz com que as pessoas gregas, lideradas pela ateniense Lisístrata, conspirem para forçar a paz, recusando-se a ter relações sexuais com seus maridos. Num plano, a comédia é uma piada erótica, ininterrupta, mas no outro, logo abaixo da superfície, há um tema sério, explícito, em 2 passagens distintas. Ou seja, que somente os persas podem sair vitoriosos se a guerra se prolongar. Rotular essas comédias simplesmente peças contra a guerra seria interpretar mal a situação. Nunca é fácil determinar as opiniões de um grande dramaturgo com relação às questões sociais e políticas de seu tempo. No caso de Aristófanes, a divergência entre as opiniões dos estudiosos modernos deixa esse fato bem claro. Seria, contudo, possível visualizar como os líderes atenienses poderiam ter sentido nas palavras do juiz americano tal decisão acabei de citar, que não deveria permitir Aristófanes, abre aspas, fazer o que pudesse servir para adiar por um momento sequer a iminente chegada do dia em que o sucesso de nossas armas será um fato. Fecha aspas. Na verdade, Cleon, o político mais influente de Atenas após a morte de Péricles, tentou em 426 processar o poeta, naquela época ainda muito jovem e sem fama, baseado em sua segunda peça. Cleon não obteve sucesso, e Aristófanes respondeu com algumas de suas piadas mais maldosas nas peças que se seguiram. A guerra desfrutava do apoio popular em Atenas. Em outras palavras, a vitória continuou sendo o objetivo principal de todos os setores da comunidade, não só nos primeiros e promissores anos do conflito, mas até mesmo depois do desastre na Sicília. Infere-se que, apesar de Cleon e provavelmente de outros, a liberdade com que Aristófanes ria das questões e das personalidades não era sentido como danoso para o esforço de guerra. Esse julgamento popular, bastante raro na história da humanidade, torna-se exclusivo se considerarmos o local e o método da produção dramática. O teatro privado era completamente desconhecido. Tanto as comédias quanto as tragédias eram apresentadas em concursos, no teatro ao ar livre, na encosta da Acrópole, apenas 1 ou 2 vezes ao ano, nos festivais religiosos mais importantes realizados pelo Estado. A seleção das peças era a atribuição do arconte, um dos magistrados públicos anualmente escolhidos através de sorteio. Os custos eram cobertos pelos cidadãos mais prósperos através do sistema de liturgias. Cada apresentação era, portanto, importante evento cívico patrocinado pelo Estado, protegido por um deus, Dionísios, e assistido por mais de 10.000 pessoas. Não há nada comparável em nossa experiência atual. Muitas características notáveis, como a irreverência a nossos olhos, que não era simplesmente permitida, mas também esperada em uma comemoração religiosa solene, então, em grande parte, fora do meu campo. O que mais desperta meu interesse é a forma agressiva com que se debochava da guerra em um festival organizado pelo Estado, não uma única vez, isolada, mas repetidas vezes, e não só por parte de Aristófanes, mas através de outros comediógrafos que com ele concorriam aos prêmios. Ninguém teria ficado surpreso com o tom e o tema na segunda ou na terceira vez. Mesmo assim, Aristófanes era selecionado como concorrente ano após ano, como se estivesse sendo regularmente convidado a ridicularizar o povo e seus interesses mais vitais. Esse fenômeno não tem paralelos que eu conheça. Em 1967, que não foi ano de guerra, o Conselho do Teatro Nacional, na Grã-Bretanha, vetou a produção futura de uma peça de Okhotsk
O veto foi defendido pelo senhor Joe Raymond, ex-líder do Partido Liberal, nos seguintes termos, abre aspas, o Teatro Nacional é uma instituição do Estado. Uma das principais funções de qualquer Estado é impedir a dissidência, fecha aspas. Meu segundo estudo de caso refere-se a um acontecimento concomitante que parece ter tomado a direção contrária. Por moção de um adivinho profissional chamado Diopeites, a Assembleia aprovou uma lei determinando ser delito grave ensinar astronomia ou negar a existência do sobrenatural. Não sabemos ao certo nem os termos precisos da lei, nem a data de sua promulgação, nem mesmo os detalhes dos processos que se seguiram. Ela foi aprovada em alguma época entre 432 a.C. e 430 ou 429, ou seja, logo antes ou logo depois do início da guerra, no mesmo período em que Aristófanes entrou em cena. A primeira vítima foi o proeminente filósofo matemático Anaxágoras, de Clazomenes, que não era cidadão ateniense e escapou da punição fugindo da cidade. Anaxágoras ensinava que o sol não era uma divindade, mas sim uma rocha incandescente com a lua e as estrelas. Isso explica a origem da formação do elo entre a astronomia e a descrença no sobrenatural nas mentes ortodoxas. Anaxágoras era também amigo íntimo de Péricles, o que levou alguns historiadores a sugerirem que por trás de Diopeites estavam inimigos políticos de Péricles, tentando, através dos amigos, atingir obliquamente o líder, pessoalmente intocável. Essa interpretação, a meu ver, equivoca-se ao julgar a força dos antigos temores do sobrenatural em termos racionalistas modernos. Uma ideia que me parece mais atraente é a de que a lei aprovada depois da peste que eclodiu nos primeiros anos da guerra, matando 1/3 dos cidadãos em um período de 4 anos. Nada faz brotar o terror do povo tanto quanto a peste e o terremoto. Da mesma forma, nada provoca uma reação tão cega e violenta, mesmo nos dias de hoje, em muitas partes do mundo. Seja qual for a verdade sobre esses detalhes, são suficientemente claras as linhas gerais da triste história. O sacrilégio e a blasfêmia eram crimes antigos. Nessa época, entretanto, e por toda uma geração, o julgamento de Sócrates em 399 a.C. foi o ato final. As pessoas eram processadas e punidas não por atos abertos de impiedade, mas por suas ideias, por afirmações que tinham feito, mesmo quando elas não houvessem sido acompanhadas de qualquer ato que pudesse interferir na ordeira condução religiosa. Segundo tradição posterior e não muito confiável, os poucos homens que teriam sido vítimas foram, sem exceção, intelectuais de renome. Isso pode ter sido um acidente. Só os nomes famosos chegaram à posterioridade, mas, pessoalmente, duvido. Todo esse movimento tem a aparência de um ataque a um setor dos intelectuais, em uma época em que muitos deles estavam questionando e muitas vezes desafiando crenças tradicionais profundamente enraizadas, tanto na área religiosa quanto na ética e na política. Ainda por cima, era tempo de guerra. Aristófanes juntou-se ao ataque em uma peça, As Nuvens. Assim, o dramaturgo que estendia a liberdade de expressão até o limite em uma esfera, em outra área concorria para solapar aquela mesma liberdade. Chegou então, aquela manhã, em 415 a.C., pouco antes da partida da grande esquadra que iria lutar contra a Sicília, aquela manhã em que os atenienses, ao acordar, descobriram que durante a noite as estátuas sagradas de Hermes haviam sido mutiladas em muitos locais da cidade. Hermes era um pilar de pedra geralmente liso, a não ser pela cabeça esculpida e pelo falo ereto, cuja função era repelir o mal. Os Hermes eram numerosos, encontravam-se nos portões das cidades, nas esquinas das ruas, na frente dos edifícios públicos e das casas particulares. O que exatamente aconteceu durante aquela noite no ano de 415 está hoje soterrado, oculto por baixo da revolta pública e da caça às bruxas que se seguiu. A ação foi planejada de forma demais conspiratória e meticulosa para ser apenas uma brincadeira ou um ato de vandalismo. Significativo número de pessoas estava deliberadamente criando um escândalo com objetivos inconfessados.
Segundo a minha interpretação das evidências que chegaram até nossos dias, os organizadores provinham dos clubes aristocráticos de Atenas, em cumplicidade com seus escravos e parasitas. Um ótimo exemplo do extremismo dos cidadãos mais ricos e instruídos, já mencionado em capítulo anterior. Pode-se também inferir, mas não demonstrar, que seu propósito era o de frustrar, ou pelo menos perturbar, a iminente expedição contra a Sicília. A principal vítima do duplo sacrilégio foi Alcibíades, um dos 3 generais no comando da expedição e seu mais veemente defensor, que mal havia posto os pés na ilha quando foi convocado de volta para responder a processo de impiedade. O sentimento popular estava compreensivelmente exacerbado. Sacrilégio em tal escala era raro e muito perigoso. Em tempos de guerra, as consequências para a cidade podiam ser catastróficas se os deuses resolvessem se vingar com a crueldade de que eram reconhecidamente capazes. De imediato foram tomadas diversas atitudes. Houve investigações e julgamentos em meio a uma atmosfera de pânico religioso colorido de fervor patriótico. Muitos fugiram ou foram executados, sendo seus bens confiscados. Alguns, sem dúvida, foram vítimas de atos de vingança pessoal em uma situação que não propiciava a tranquilidade nos procedimentos jurídicos. Quase 2 décadas depois, ainda se faziam sentir as repercussões. Os conspiradores evidentemente conseguiram criar considerável perturbação, mas não alcançaram sucesso em sabotar a expedição, se é que tal era seu intento, a menos que se possa demonstrar que a ausência de Alcibíades no campo de batalha foi o fator decisivo entre a vitória e a derrota. É fácil compreender por que Alcibíades não voltou para Atenas a fim de responder ao processo. É bem menos compreensível o motivo pelo qual ele teria fugido logo para Esparta, onde, a princípio, foi recebido com suspeita, até conseguir convencer os espartanos que não era espião de Atenas, mas apenas um patriota ateniense cujo país o traíra. Alcibíades parece, então, ter servido a Esparta como conselheiro por 2 ou 3 anos, quando teve de fugir novamente, dessa vez por motivo de menor gravidade, o suposto adultério com a esposa de um dos reis de Esparta. Seu refúgio seguinte foi um território sob domínio persa. Vale lembrar que a Pérsia, naquele momento, não era país inimigo. De lá, ele foi novamente convocado em 411 para se encarregar do programa militar ateniense. Nem sua condenação em absentia por sacrilégio, nem suas relações de traidor com Esparta foram obstáculos diante das circunstâncias especiais daquele ano. Eram as seguintes as circunstâncias. Uma consequência da perda praticamente total do exército e da marinha atenienses que haviam sido enviadas à Sicília foi o surgimento de uma bem elaborada conspiração no sentido de substituir a democracia por uma oligarquia. Os líderes, homens de habilidade e posição na comunidade, atingiram seu objetivo através de uma combinação de terrorismo e propaganda política, não por ataques diretos à democracia, ataques que não teriam surtido resultado, mas sim por um complexo raciocínio patriótico. A única saída que restava para vencer a guerra, de acordo com a opinião que faziam circular, era através do maciço apoio financeiro da Pérsia. Como condição para essa ajuda, o grande rei exigia a convocação de Alcibíades para assumir o comando supremo e a instituição de um regime oligárquico. Os conspiradores se beneficiaram do fato de que a esquadra estava, na ocasião, baseada na ilha de Samos, bem próximo à costa da Turquia, de forma que milhares de cidadãos, contrários à propaganda, não podiam participar da Assembleia. Foi assim que, em 411, a Assembleia veio a votar pela eliminação da democracia, e um conselho temporário de 400 integrantes foi elevado ao poder, a fim de preparar a nova estrutura do governo. Alguns meses depois, tornou-se visível que os líderes do golpe estavam se preparando para abrir os portões a Esparta, terminar a guerra e reter o poder em Atenas como títeres de Esparta. Isso nem mesmo os democratas menos entusiastas estavam dispostos a aceitar, e a conspiração foi derrotada em uma breve comoção envolvendo conflitos de rua. Alcibíades, que não se havia juntado à conspiração, recebeu o comando militar. A democracia foi restaurada e a guerra prosseguiu, por um certo tempo, não muito mal para Atenas. Os últimos anos de Alcibíades e o seu patético fim não me dizem respeito.
mas sim o comportamento dos membros do Demos atenienses após seu retorno ao comando. Eles revelaram notável tolerância, deixaram de abrir processos com base em uma lei perfeitamente válida que declarava ser delito máximo a tentativa de derrubar a democracia. Concentraram-se em punir por traição um número muito reduzido de homens que foram condenados pela tentativa de entregar a cidade a Esparta. Pagaram caro por sua tolerância alguns anos mais tarde. Esparta acabou por vencer a guerra em 404 e impôs uma junta militar que veio a ser conhecida como os 30 Tiranos por sua brutalidade. Entre outros atos, mandaram matar cerca de 1.500 atenienses e que incluía entre seus principais integrantes alguns responsáveis pelo golpe de 411. Mesmo para um defensor da liberdade como John Stuart Mill, isso foi além da conta. Em sua crítica ao relevante volume de History of Greece, História da Grécia, de George Grote, teceu os seguintes comentários, abre aspas, a multidão ateniense, cuja irritabilidade e desconfiança foram tão alardeadas, devia antes ser acusada de uma confiança exageradamente fácil e de boa fé, se refletirmos sobre o fato de que permitia em seu seio os próprios homens que, dada a primeira oportunidade, estariam dispostos a planejar a subversão da democracia. Fecha aspas. Os 30 tiranos não governaram por muito tempo. Quando os democratas os expulsaram, após breve guerra civil, eles novamente puniram apenas pequeno número deles, decretando em seguida anistia geral. Esta anistia foi aparentemente cumprida, mas não podia ajudar Sócrates, e seu julgamento é meu último estudo de caso. Diversos entre os 30 tiranos estavam, na mente do público, associados a Sócrates, pelo fato de serem intelectuais. Sócrates, porém, não foi a julgamento em 399 a.C., por alguma acusação de caráter político, não podendo, portanto, valer-se da anistia. A acusação, lida em voz alta para o júri de 501 membros na abertura da sessão, tinha o seguinte teor, abre aspas, esta acusação e depoimento formal foram feitos sob julgamento por Meleto, filho de Meleto, do Demo de Pitos, contra Sócrates, filho de Sofronísco, do Demo de Alopécie. Sócrates é acusado de não acreditar nos deuses em que a cidade crê e de apresentar novas divindades. Ele é também acusado de corromper a juventude. A pena proposta é a morte. Fecha aspas. Como acabaram chegando até nós, os termos podem carecer de precisão jurídica e de elegância. Mas não pode haver dúvida de que a acusação era basicamente de impiedade e que ela se baseava na lei de Diofeites, em vigor há uma geração. O homem que apresentou a acusação, Meleto, agiu na condição de indivíduo, como já foi explicado anteriormente, e é lamentável que não saibamos o suficientemente ao seu respeito para facilitar nossa avaliação das circunstâncias. No processo, ele estava associado a 2 outros homens, Licon, igualmente desconhecido, e Anito, figura política proeminente e responsável com uma carreira de certa distinção e um passado de serviço à pátria. Entre outros aspectos, fazia parte da reputação de Anito sua insistência no rígido cumprimento da anistia. A participação dele é garantia de que o julgamento de Sócrates não pode ser facilmente caracterizado como simples vingança política. Na verdade, a opinião favorável à vingança política é tardia. Comentadores contemporâneos não a adotavam, sem dúvida porque para eles não havia a menor dificuldade em aceitar um processo por impiedade simplesmente pelo que era. Isso não quer dizer que as recentes perturbações políticas de Atenas não estivessem na mente de muitos dos jurados. Eles teriam de ser gente bem estranha, se fosse o caso, dado o tipo especial de integração da comunidade de Atenas e a extensão de seus problemas. Sócrates, contudo, não era um revolucionário político, nem poderia ter sido considerado ímpio ou culpado de blasfêmia no sentido normal desses termos. Seu julgamento não parece ter sido acompanhado de revolta popular, em contraste com o caso da multidão dos Hermes 15 anos antes.
A condenação foi decidida por pequena diferença, 281 a favor, 220 contra. Foi, no entanto, um veredito pela condenação. E o que devemos perguntar é como foi possível que 281 jurados considerassem Sócrates homem piedoso, culpado de impiedade. A resposta, a meu ver, está na acusação de corrupção da juventude. Qual era, afinal, o significado dessa acusação? Não existe resposta direta, pois Sócrates não deixou obras escritas. É necessário fazer inferências a partir dos escritos de seus companheiros e discípulos, sobretudo de Platão e Xenofonte, e estes não são consistentes nem mesmo em seus relatos sobre o julgamento de Sócrates. Não obstante, é possível delinear os antecedentes da acusação de corrupção da juventude e tentar evocar a psicologia popular com boa garantia de precisão. Em suas apologias, os relatos mais ou menos fictícios da defesa de Sócrates, escritos na geração seguinte, tanto Platão quanto Xenofonte ressaltam o papel de Sócrates como instrutor. Há um momento dramático na apologia de Xenofonte em que Sócrates dirige a palavra a Meleto no tribunal e o desafia a revelar o nome de um só homem que Sócrates tenha corrompido, tornando-o impiedoso. Em resposta, Meleto afirma que pode dar o nome daqueles a quem Sócrates convenceu a seguir sua própria autoridade em vez da autoridade de seu país. Sócrates concorda, mas alega que em questões de educação seria recomendável confiar em especialistas e não em parentes. A quem deveríamos procurar quando precisamos de um médico ou de um general? A pais e irmãos ou aqueles mais qualificados pelo conhecimento? Esse diálogo, por fictício que possa ser, por ingênuo que possa parecer a uma análise superficial, toca o cerne da questão. Meio século antes, a instrução na Grécia era ainda restrita aos fundamentos básicos, ler, escrever e contar. Além desse nível, só havia instrução formal em música, atletismo, equitação e práticas militares. Homens da geração de Péricles e Sófocles aprendiam tudo, o mais levando uma ativa vida comunitária. Em volta da mesa do jantar, no teatro durante os festivais religiosos, na praça da cidade, nas reuniões da assembleia, em suma, aprendiam com os pais e os mais velhos, exatamente como Xenofonte fez com que Meleto insistisse que deveria ser. Mais tarde, aproximadamente em meados do século V a.C., houve uma revolução na educação na Grécia, tendo Atenas como seu centro. Surgiram instrutores profissionais, chamados sofistas, que ofereciam instrução em retórica, filosofia e política aos jovens que dispusessem de lazer suficiente para o estudo e de recursos para pagar seus substanciais honorários aos filhos dos cidadãos mais prósperos, alguns dos quais acabaram tornando-se participantes ativos do golpe oligárquico de 411 e do governo dos 30 tiranos em 404. Não que os sofistas se opusessem todos à democracia, ou que todos tivessem uma ótica política em comum. Protágoras, como vimos, desenvolveu uma teoria da democracia, mas eles compartilhavam um método de investigação que induzia em alguns discípulos uma atitude surpreendentemente nova. Argumentavam que todas as crenças e instituições deviam ser analisadas racionalmente e, quando necessário, deviam ser modificadas ou rejeitadas. Não bastava que essas crenças e instituições fossem apenas veneráveis, não era mais considerado válido que princípios morais, tradições, crenças e mitos fossem transmitidos de uma geração a outra de forma automática e imutável. Eles teriam de se provar necessários diante do crivo da razão. Era inevitável que tal tipo de ensinamento fosse alvo de repulsa e suspeita em muitos setores. Como reação, surgiu uma espécie de obscurantismo popularesco. Em um dos seus diálogos, o Menon, Platão satiriza essa atitude, colocando Anito, o mais importante dos acusadores de Sócrates, como porta-voz do tradicionalismo e conservadorismo cegos. Platão fez Anito declarar, abre aspas, não são os sofistas que são loucos, mas sim os jovens que com eles gastam seu dinheiro. E piores ainda são os responsáveis que permitem que eles caiam nas mãos dos sofistas. Mas ainda piores são as cidades que permitem sua entrada e que não os expulsam. Fecha aspas. É áspera a ironia de Platão. Não há base suficiente para aceitar essa afirmação como tendo sido realmente fiel
representação da opinião de Anito, mas havia sem dúvida atenienses que de fato pensavam e diziam coisas como essas. A peste, os golpes oligárquicos, a mutilação dos Hermes, essas eram as consequências desses novos intelectuais e de seus prósperos discípulos, intelectualmente divorciados da massa dos cidadãos como nunca antes. Homens que não hesitavam em demolir os valores e os princípios morais tradicionais, bem como a religião. Era loucura não expulsá-los. Afinal, não se tratava de uma abstrata questão de princípios, mas sim de um perigo concreto a ameaçar Atenas em um momento em que ela já era assolada por quantidade suficiente de problemas. A peça As Nuvens, de Aristófanes, termina com uma cena de balbúrdia típica do autor, em que a loja do pensamento de Sócrates é incendiada. Nessa peça, muito da apresentação da figura de Sócrates é falsa. Uma amálgama filósofos cientistas como Anaxágoras, dos sofistas e de inventividade cômica. Platão, furioso, levantou objeções. De nossa parte, tentamos também estabelecer distinções, mas a atitude obscurantista as desqualificava como minúcias irrelevantes. Em suma, todos eles corrompiam a juventude, e não importava que nesse processo um empregasse a astronomia e outro a ética. Nem que Sócrates se recusasse a receber pagamento, enquanto os sofistas cobravam muito bem. Aristófanes estava tratando de temas populares e atuais. Embora não os inventasse, ele intensificava sua repercussão. E, a meu ver, Platão tinha razão ao atribuir a Aristófanes, a certa distância, alguma responsabilidade pelo julgamento e execução de Sócrates. Desde as nuvens, entretanto, 24 anos haviam passado, e a pergunta permanece sem resposta. Por que Sócrates só veio a ser processado em 399 a.C.? Tanto Platão como Xenofonte sugerem que a resposta estaria no nível pessoal, que Anito, Meleto e Lincoln se uniram por motivos particulares que nós só podemos tentar adivinhar. Afinal, os rancores pessoais foram a raiz de mais de um julgamento histórico. Já a condenação é algo diferente. Após a indiciação, os complicados e extensos antecedentes que tentei esboçar representaram decisivo peso contra Sócrates. Não havia, aparentemente, nenhum forte desejo de condená-lo à morte. Platão deixa claro que foi dada ao ancião a oportunidade do exílio, mas que ele a recusou, preferindo a pena de morte. Àquela altura, a atmosfera malévola já estava se desfazendo de forma acentuada. Foi logo possível a Platão abrir sua própria escola em Atenas, a Academia, onde ensinou sem sofrer interferências durante toda uma geração. Nem é preciso dizer que o que Platão ensinava era, no sentido mais radical do termo, hostil às tradicionais crenças e valores de Atenas. A trágica série de acontecimentos culminou com essa ironia. As ironias não pararam por aí. Para Platão, a condenação de Sócrates simbolizou o mal de toda sociedade aberta ou livre, não só o de uma sociedade democrática. E convencido da existência de absolutos e da obrigação do Estado de propiciar o aperfeiçoamento moral dos cidadãos, Platão continuou por toda sua longa vida a se opor às sociedades abertas. Em sua obra final, a mais longa, As Leis, escrita quase meio século após a morte de Sócrates, ele recomendava a pena de morte para os casos de impiedade reincidentes. Abre aspas, Platão traiu Sócrates, fecha aspas. Foi o comentário lapidar do Sir Karl Popper. Aqueles que não aceitam a metafísica de Platão não têm o direito de papaguear sua opinião sobre Atenas. Uma é necessária à outra. Considerada de um ponto de vista menos absolutista, a questão da liberdade em Atenas, em tempos de guerra, revela-se extraordinariamente complexa, sendo simbolizada bem menos por Sócrates do que por Aristófanes. Os atenienses não encontraram a solução perfeita. Como afirmei anteriormente, esperar tal façanha deles seria medi-los por um padrão que nenhuma outra sociedade atingiu, procedimento de pouca utilidade, para não dizer algo mais grave. Nem seria útil, permitam-me repetir mais uma vez, procurar respostas diretas para nossos problemas em uma pequena comunidade em que todos se conhecem,
uma comunidade que repousa sobre uma vasta base de escravos e de não-cidadãos sem privilégios. Por outro lado, em sentido amplo, o problema ateniense continua sendo nosso problema. Podem ser depreendidas certas distinções legítimas a partir da experiência ateniense. No campo da política, entendida em seu sentido estrito, mas incluindo as políticas de guerra, a liberdade de expressão era muito grande, não só nos primeiros anos, mas até mesmo na última década da Guerra do Peloponeso, quando tudo ia mal. Os cidadãos de Atenas não temiam a crítica política porque confiavam em si mesmos, em sua experiência política, sua capacidade de julgamento e disciplina, bem como em seus líderes políticos, protegidos por certas medidas restritivas já examinadas. Eles perdiam essa moderação, sobretudo na área da religião e dos princípios morais. Mas mesmo aí, podem-se observar distinções importantes. As reações do público dependiam, pelo menos em parte, da ocasião e da forma de expressão. Aristófanes e outros poetas cômicos gozavam de liberdade para fazer piadas irreverentes a respeito dos deuses, em termos que poderiam provocar uma acusação de impiedade se as mesmas palavras fossem proferidas por filósofos ou por sofistas. A explicação, a meu ver, será encontrada no fato de que as piadas de Aristófanes se situavam dentro dos limites das convenções dos festivais religiosos, de forma semelhante à das piadas grosseiras nos autos medievais, nos quais a comunidade festejava seus deuses, enquanto os filósofos não estavam nem gracejando, nem operando dentro da estrutura da comunidade. Estavam, sim, atacando essa estrutura, ou era o que muitos pensavam. Até mesmo os deuses riram quando o protagonista de A Paz, de Aristófanes, escolheu um grande escaravelho, vira-bosta, como veículo para sua ascensão à morada dos deuses. Entretanto, ninguém ria quando Anaxágoras ensinava que o sol não passava de uma distante rocha incandescente. Afinal, ele não estava fazendo piada. Anaxágoras não deveria ser subestimado, nem como símbolo, nem como filósofo. Platão executou o passe de mágica mais bem sucedido da história ao convencer a posterioridade da qualidade ímpar do julgamento de Sócrates entre os processos originados da lei de Diofeites. Aliás, entre todos os eventos da história de Atenas. Mas o que pensavam os atenienses contemporâneos que não eram discípulos do mestre? É preciso julgar a partir do silêncio. Como já sugeri, não vejo razão para crer que Sócrates subtraísse na mente do povo como figura tão distinta de Anaxágoras ou de outros intelectuais envolvidos na série de julgamentos por impiedade. Como Anaxágoras, Sócrates poderia ter evitado a pena de morte, caso tivesse optado pelo exílio. Contudo, em contraste com Anaxágoras, ele era cidadão ateniense, para quem o exílio teria tido implicações diferentes. A Anaxágoras foi possível retirar-se para Lampsaco, na Ásia Menor, onde nascera e onde foi recebido com honras. Esse fato ainda levanta uma questão difícil. A geração da Guerra do Peloponeso testemunhou uma violência contra os intelectuais e sua liberdade que parece ter ficado restrita a Atenas, o centro cultural inigualado no mundo grego. Como explicar esse paradoxo? Uma explicação, preferida entre os historiadores modernos, atribui a responsabilidade ao povo, o demos, sem instrução, irracional, dotado de um poder que não era capaz de empregar de forma responsável, presa fácil para os demagogos. Qual é a evidência comprobatória dessa visão, para a qual não há endosso de fontes antigas? Não sei de nenhuma. É sem dúvida verdadeiro que o demos aprovou a lei de Diofeites em assembleia. É igualmente verdadeiro que o demos, nos tribunais, votou por uma série de condenações. Mas de onde partiu a iniciativa? Os papéis de Aristófanes e de Anito, no caso de Sócrates, sugerem que ela veio tanto dos círculos da elite intelectual e política de Atenas, quanto das classes mais baixas, e é possível que, em sua maior parte, da elite. Se tal suposição é correta, então a série de julgamentos, desde o de Anaxágoras até o de Sócrates, representa uma condenação tanto dos líderes quanto dos liderados em uma democracia.
Essa conclusão, entretanto, não nos leva a parte alguma, pois os regimes autocráticos e oligárquicos em todo o curso da história também não se mostraram excessivamente tolerantes para com as ideias. A meu ver, os historiadores, na discussão desse tema, ficaram obcecados pela forma, faltando-lhes dar atenção à substância. Por trás da intolerância, há também o medo, sem que se leve em conta a forma do governo sobre a qual ocorre a repressão. O que temiam os atenienses nos últimos 30 anos do século V a.C., ou pelo menos o que temiam aqueles em número suficiente para garantir condenações e punições? A resposta seria aparentemente o medo da perda de um modo de vida que se formara no decorrer do meio século, que tinha como alicerces o império e a democracia, um modo de vida materialmente próspero, nos termos da Grécia Antiga, ao mesmo tempo em que proporcionava boas oportunidades culturais e psicológicas, e era, por assim dizer, autocomplacente. Era um modo de vida que estava sendo testado e ameaçado em uma guerra longa e difícil, e que também exigia a benevolência, ou pelo menos a neutralidade dos deuses. Na frente de batalha, o moral ateniense permaneceu alto, o mesmo ocorrendo na frente política, como observamos ao considerar a liberdade de expressão política. Nessas áreas, pouco medo podia ser observado. O medo refletido na lei de Diofeites e nos processos subsequentes deve ser visto pelo que realmente representou. O medo de que a fibra moral e religiosa da comunidade estivesse sendo solapada por meio da corrupção dos jovens, em especial dos jovens da elite da sociedade. A luta estava sendo de fato travada no interior de um pequeno círculo, do círculo que tradicionalmente fornecera a liderança da comunidade. Foram jovens aristocratas que organizaram um clube denominado Kakodaimonistai, em sentido literal, adoradores do diabo, cujo objetivo era o de ridicularizar a superstição e provocar os deuses, promovendo jantares em dias considerados nefastos. Foram membros das classes mais altas que inspiraram a mutilação dos Hermes. Somente essas pessoas poderiam arcar com as altas taxas cobradas pelos sofistas para a instrução em nível superior. Eram também eles os jovens seguidores de Sócrates, como Platão fez Sócrates admitir em sua apologia. Foi por esses mesmos homens que o golpe oligárquico de 411 foi arquitetado, e mais tarde o regime dos 30 tiranos. Podemos realmente nos surpreender com a aspereza da reação, por mais que não aprovemos as formas que essa reação assumiu? Atenas perdeu a guerra e o império, mas recuperou a democracia e, em alguns anos, também sua autoconfiança. Os temores se evaporaram. A Atenas do século IV a.C. faltava a exuberância do século anterior. A comédia conservou-se como símbolo. Os dramaturgos não mais construíam seus enredos em torno das grandes questões políticas da época ou das principais figuras públicas. Voltavam-se, em vez disso, para os sinais tranquilos temas do dinheiro e da vida doméstica. O debate político, no entanto, continuou aberto e feroz. A democracia, incontestada como sistema, embora filósofos a condenassem livremente e propagassem ideias éticas e políticas alternativas. Quando a democracia ateniense foi finalmente destruída, o golpe veio de uma força superior e externa, a de Filipe da Macedônia e seu filho, Alexandre. Uma sociedade verdadeiramente política, na qual a discussão e o debate são técnica fundamental, é uma sociedade cheia de riscos. De tempos em tempos, é inevitável que o debate passe da tática para os princípios básicos, que haja um desafio não só às políticas imediatas daqueles que detêm o poder governamental, mas também aos princípios a elas subjacentes. Enfim, que haja uma contestação radical. Isso não é só inevitável, é também desejável. Igualmente inevitável é o fato de que aqueles grupos de interesse que preferem o status quo ofereçam resistência à contestação por diversos meios, dentre os quais
o apelo a valores, mitos e crenças tradicionais profundamente arraigados através da manipulação e até mesmo da provocação do medo. Os perigos são bem conhecidos. Os processos por impiedade não são mais do que uma das manifestações. Abre aspas, o preço da liberdade é a eterna vigilância, fecha aspas. Sem sombra de dúvida, mas como todos os truísmos, esse também é de pouca utilidade prática. Vigilância contra quem? Uma resposta, como vimos, é depositar nossas defesas na apatia pública, no político enquanto herói. Meu raciocínio pretende demonstrar que esse é um modo de preservar a liberdade, castrando-a, que há maior fonte de esperança em uma volta ao conceito clássico de governo como um esforço constante no sentido da educação do povo. Ainda haverá erros, tragédias, processos por impiedade, mas também poderá haver um recuo da alienação geral para um autêntico sentido de comunidade. A história da liberdade em Atenas não se limita à condenação de Sócrates.